Noite feliz neste Deixa no automático que eu santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Para nossa meditação hoje, vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 23, o verso 8, 9 e 10 para a nossa meditação. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, 9 e 10. O tema do texto vai dizer assim: os 37 valentes que Davi teve. Amém? A palavra vai dizer assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe, Bassebete, filho de Tancomônio, o principal do capitão. Este era Adônio, Benita, que se puseram 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram a pelejar quando Israel os homens subiram. E este se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento, o povo voltou atrás dele somente tomar o despojo. Amém? Irmão, aqui se falando de Davi, Davi era um homem valente, Davi era um homem corajoso, um homem destemido, um homem que foi segundo o coração de Deus. Para nossa reflexão é muito fácil falar de Davi. A sua trajetória, como diz, não foi fácil, não foi nada fácil. Teve momentos difíceis, teve momentos de guerra, e nós sabemos que trazendo para os nossos dias atuais também vai ser do mesmo jeito. Mas aqui o que Davi está falando aqui nesse texto, ele já estava nos seus últimos dias, mas ele se lembrou de cada um que lutou com ele a cada guerra, a cada trajetória. Como diz, ele foi dedicando a cada um valente que lutou com ele até o fim, que lutou com ele, não desamparou. Muitas das vezes a gente vai ter amigo que no meio das guerras, no meio das dificuldades, não vão deixar nós sozinhos, vão interceder por nós, vão orar por nós. Isso que eu quero trazer hoje para nós, que cada um de nós
somos um talento na mão do Senhor. Assim era os valentes de Davi. Cada um tinha a sua especialidade. Um era na lança, o outro era na espada, o outro ia fazer uma trajetória para vencer a guerra, fazer um mapa para caminhar o caminho da guerra. E é assim nós dentro da igreja. Um canta, outro prega, outro varre a igreja, outro limpa a igreja. O Marquinhos é responsável pela casa do Senhor. O Senhor tem colocado ele na frente, mas ele não se cansa, se cansa. Mas a gente tem que estar orando pelo nosso dirigente, orando pela sua família, para Deus dar força, para levantar muitas vezes que ele se abate e fica triste. E assim não era diferente com Davi. Davi também ficava triste, mas ali os seus valentes estavam ali para lhe defender, para lhe ajudar. E é assim que foi que aconteceu. Quando aqui eu vou ficar só aqui no Eleazar, porque eram 37. Se a gente for falar em 37, vai levar uma semana para a gente fazer a coreografia deles, a falar deles, porque eram homens corajosos, homens que honravam Davi, homens que admiravam Davi, foram pessoas que as suas fazendas foram queimadas, que mataram seus pais vivos e se ajuntaram a Davi, fizeram uma aliança com Davi contra aquele povo filisteus. Então era amizade de companheirismo, que nas lutas, nas guerras, na dificuldade eles estavam ali, podiam contar um com o outro, embora que tivesse que ninguém concordava muitas das vezes. E no meio da gente a gente não concorda com muita coisa, mas a gente tem que pedir a sabedoria de Deus, para Deus prover naquilo que é certo e que é melhor para a igreja, para Deus trabalhar no meio de nós, para ter a união, para ter a unidade, para a igreja crescer, para a igreja desenvolver, porque Deus não trabalha onde há desunião, e a igreja tem que ter união, que é para a gente vencer, assim como os valentes de Davi tiveram a união, o consenso. Olha, tu vai ficar com isso, tu vai ser especialista na espada, eu vou ser na lança, eu vou ser na flecha, eu vou ser na corrida, porque cada um tinha uma agilidade. E Davi priorizava a agilidade de cada um. E assim não vai ser diferente na casa do Senhor. Deus sabe o dom que a Bia tem, Deus sabe o dom que a Natália tem, Deus sabe o dom que a irmã Regiane tem, Deus sabe o dom que a Camila tem, Deus sabe o dom de cada um. Então não é preciso muitas das vezes Marquinhos chegar e falar: olha, irmã, eu preciso disso. Não. Vai e faça, irmão, porque Deus sabe a sua agilidade, Deus sabe o dom que você tem. Ai, mas eu não sei fazer. Sabe, irmão, porque Deus capacita. Ai, porque eu não quero fazer, eu estou cansado. Mas Deus chamou alguém desocupado. Deus não chama desocupado, não. Porque quando ele chamou Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando ele chamou Gideão estava manando trigo. Deus não chama ninguém desocupado para a sua obra, não. Ele chama desocupado. E ele vai preparando, ele vai capacitando para se tornar um valente na casa do Senhor. Se você tem um dom de pregar, pregue. Se você tem um dom de orar, ore. Se você tem um dom de evangelizar, evangelize. Que hoje, os dias atuais, a gente não precisa mais ir para a guerra, não. Naqueles tempos eles precisavam para a guerra. A nossa guerra agora a gente vence na oração, é no jejum, é na consagração, é alimentando-se na palavra do Senhor. Aqui que a gente vai vencer nossas guerras hoje. A gente não precisa mais lutar para o campo de batalha como eles iam, mas eles iam com determinação. E Eleazar se dispôs a lutar. Enquanto nessa guerra que os filisteus estavam prevalecendo, os israelitas, os soldados israelitas estavam fugindo pela montanha. Mas Eleazar não se preocupou com aqueles que estavam fugindo. Ficou ele e Davi no campo de batalha. Eleazar, quer dizer, pegou a sua espada sobre as suas mãos e foi agilizando, carregar a espada, ficou grudada em sua mão, como a palavra ficou aqui. Mas ele não desistiu de lutar. E ele matou o quê? Matou, quer dizer, ele ficou grudado e foi esparramando o sangue, que os historiadores falam que aquele sangue ficou grudado na sua mão, que aí com o seu braço cansou, mas ele não desistiu de lutar. E Deus foi com ele, Deus viu o seu coração, que ele não estava fazendo para agradar o rei, mas ele estava dando livramento à nação de Israel, porque tinha alguém que ali se dispôs a lutar para ganhar a guerra, não para ser covarde, porque Deus não se agrada dos covardes. Porque lá em Marcos vai falar que aquele que põe a mão no arado e volta atrás, esse não herdará o reino do céu. E muitas das vezes nós temos deixado de colocar a mão no arado. E muitas das vezes a gente tem voltado para trás. E muitas das vezes a gente quer desistir da caminhada. Mas o Senhor fala que a gente não pode voltar. A gente não pode retroceder. A gente tem que usar os dons que Deus tem colocado nas nossas mãos para a gente se beneficiar
porque não é eu que faço nada. Se você canta, você tem a sua voz, mas quem dá a unção é o Senhor. Se você prega, você tem inteligência de interpretar o texto, mas quem vai fazer o milagre, operar o poder de Deus é o Senhor. Se você tem o poder de ajudar as pessoas, você tem o seu dinheiro, você pode ajudar, mas quem te dá a provisão para te ajudar, o teu emprego para te ajudar é o Senhor. Ele que abriu a porta para você ter aquele emprego, aquela empresa para você ajudar alguém que bater na sua porta. Se você hoje é um professor, uma professora, foi Deus que te escolheu para você ter esse dom, para você ajudar dentro da casa do Senhor, ser uma professora dentro da escola dominical, ser uma professora da classe infantil. Usa o dom que você te deu, que Deus te deu. Usa tanto na vida material como na vida espiritual, que Deus vai te abençoar grandiosamente. Não queira só usar o seu dom que Deus tem te dado, a sua profissão que Deus tem te dado, só no mundo secular, não. Use na casa do Senhor. Use para ajudar aquelas crianças que não sabem ler, que não sabem escrever, aqueles anciãos que não sabem ler, que não sabem escrever. Monte uma classe, faça a diferença na casa do Senhor. Use aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Que a gente não possa vir olhar para o terreno do outro e dizer: ah, é minha vizinha é melhor que a minha. Não, a gente tem que usar aquele dom que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque se Deus nos deu o nosso emprego, algo Ele requer nós naquele lugar, que é para nós fazer a diferença naquele lugar. Se Deus te deu a tua empresa, não é para você ser o melhor empresário do Horizonte, não é para você usar aquele que, para você abençoar aquele que bate na sua porta e pede 1 quilo de alimento. Olha, eu tenho aqui sobrando, não é porque eu tenho sobrando, não é porque Deus tem me abençoado e eu vou doar para a casa do Senhor para quem precisa. Use, irmão, os dons que Deus tem te dado, assim como os valentes usaram. E Eliezer foi determinado, ele não olhou para aquele cenário que Israel estava desfavorecido, Israel estava perdendo a guerra, que Israel estava abandonando o campo de batalha, porque os covardes estavam correndo e deixaram Davi, Eliezer sozinho lá no campo lutando, mas o Senhor honrou. O Senhor deu vitórias a eles, porque eles foram valentes, determinados e não olharam para trás. Outra situação também, quando Josué estava perdendo a batalha, que era 5 reis contra o reino de Josué. E o que Josué fez? Ele foi destemido, ele olhou para o céu: Senhor, pare o sol, porque se a noite escurecer, nós vamos perder a batalha. Nós vamos perder a batalha porque eles vão se reunir, vão fazer outra estratégia e o teu povo vai ser envergonhado. E o que ele fez? Senhor, para o sol, o Senhor parou o sol e Josué saiu vitorioso daquela vitória. Nós temos que ser estrategistas no dia de hoje, irmão. A gente não pode deixar o inimigo invadir dentro da nossa casa. A gente tem que ser vigilante, a gente tem que olhar para os lados, estar vigiando, é orar e vigiar. Não é só orar não, porque você termina de orar hoje, quando você termina de orar aqui, consagrar a sua vida aqui, quando chega lá na sua casa, no primeiro copo que cai, você vai brigar com seu marido, você vai brigar com seu filho, cadê? O seu sacrifício foi em vão. Então a gente tem que ser estrategista no dia de hoje. No dia de hoje a gente não pode vacilar, assim como eles não vacilaram, cada um tinha a sua habilidade. E aqui na casa do Senhor, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom que Deus tem chamado. Que a gente não possa acovardar: ah, não, eu quero ficar só no banquinho. Ah, não, Marquinhos, irmão, me ajuda a pregar hoje que eu estou cansado. Ah, não quero não, Marquinhos, eu estou cansado também. Não, irmão, Deus não chama os desocupados, não. Deus chama os desocupados mesmo para fazer a sua obra. Sabe qual é o dia? Quando a gente vai ter descanso? Só lá na glória. E quando a gente estiver aqui, vai ser luta, vai ser batalha, vai ser guerra. E é guerra espiritual, porque quando a gente entra no nosso quarto para orar, a batalha já começa. A nossa luta não é mais contra o meu irmão, não é contra mais os soldados, é contra as potestades. O inimigo está pensando que o inimigo ele vem sozinho, não. Tem a palavra do Senhor vai falar que tem legiões que a gente tem que orar e consagrar nossa vida para repreender o demônio da vida de pessoas. Tu acha que quando a gente for pregar para um drogado desse, a gente vai só assim na cara e orar? Não, irmão. Se você não jejuar, se você não orar, não tirar o tempo para consagrar, você passa vergonha. Porque o inimigo, ele não brinca de envergonhar nossas vidas, não, se você não estiver preparado. Eu não sei se você já teve o prazer de repreender um demônio na sua vida, mas é coisa mais horrível na vida de Deus quando você vai colocar a mão sobre a vida de uma pessoa e o demônio já vem te acusando. Se ele acusou Jesus, como é que ele não vai acusar nós que somos carne, somos pó, somos cinza?
Senhor.